Tá certo. Bem, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Edmundo Baracá, que é pró-reitor de graduação da Universidade de São Paulo. Ele nos fala aí sobre a volta às aulas na USP nesse segundo semestre. Boa tarde, Edmundo. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, prazer muito grande conversar com vocês. Prazer, Edmundo. Eu queria começar, a nossa conversa para você explicar um pouquinho para a gente qual que é a situação, da USP agora para o recomeço das aulas aí do segundo semestre. Eu sei que, por exemplo, esse semestre vai ser tudo online, né? Basicamente, boa parte das disciplinas, das aulas vão ser online, não é isso, pró-reitor? Isso. Eu gostaria de explicar um pouquinho, com mais pormenores, como vai ser o segundo semestre letivo de 2020 na Universidade de São Paulo. As atividades vão ser não presenciais, usando as tecnologias de informação e comunicação, à semelhança do que nós tivemos que fazer no primeiro semestre, em virtude da grave pandemia pela qual estamos passando. Então, as atividades não presenciais ou atividades remotas, elas podem ser realizadas no que diz respeito às aulas teóricas, a grande maioria de maneira não presencial, atividades teóricas com conteúdo prático que podem ser oferecidos por meio das tecnologias de informação e de comunicação. E aquelas atividades que são essencialmente práticas, que obrigatoriamente têm que ser realizadas presencialmente, elas não poderão ser desenvolvidas esse ano, no segundo semestre, salvo que os aspectos epidemiológicos e sanitários apontem para uma direção de retomada de atividades presenciais. Pró-reitor, qual que é hoje, a maior dificuldade da universidade para voltar às aulas presenciais, para chegar na fase azul? Acho que é acabar mesmo a pandemia, ter uma condição segura para os alunos, para os discentes, os docentes, para os alunos e professores e funcionários também, da universidade. Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos que ter segurança, medidas de proteção que interessem aos estudantes, aos servidores técnico-administrativos, aos docentes e também o pessoal terceirizado que trabalha na universidade. Serviços terceirizados que também têm que ter toda essa segurança. Então, a universidade se preocupa com isso, com uma retomada, quando for possível, do ponto de vista sanitário, de saúde e epidemiológico, e também com as medidas preventivas que vão ter que ser executadas sempre. Qual que é a previsão de retomada das aulas presenciais? Só lá para o primeiro semestre de 2021, então, A princípio, pró-reitor? A princípio, nós estamos programando para o primeiro semestre de 2021. Então, esse é o grande... Eu costumo dizer sempre que eu gostaria de ter uma bolinha de cristal. Todos nós. Infelizmente, nós não temos essa potencialidade ainda. Então, nós estamos nesse compasso de espera da evolução da pandemia e torcendo muito para que novos recursos cheguem que nos auxiliem a evitar essa doença. Agora, pró-reitor, as aulas previstas agora para serem ministradas no segundo semestre serão online, certo? Como foi a experiência dessa educação remota aí nesse primeiro semestre? Olha, nós tivemos cerca de 92% das atividades didáticas do ensino de graduação foram oferecidas de maneira não presencial na Universidade de São Paulo. Nós fomos pegos de surpresa, e tanto que em meados de março as atividades presenciais foram suspensas e nós nos adequamos a essa nova condição de ensino, que era
antes basicamente presencial. Então, nós tivemos que nos adaptar. Para isso, a Pró-Reitoria de Graduação e a universidade como um todo estimulou e criou manuais, guias de orientação para os docentes e também interessando aos estudantes de como usar essas ferramentas tecnológicas que docentes também não estavam habituados com elas. Então, nós tivemos que nos adaptar a esse novo estado. E, pró-reitor, quais foram, né, as maiores dificuldades, então, aí nesse processo online? Primeiro, uma capacitação para que todos pudessem utilizar essas ferramentas de tecnologias de informação e de comunicação. Segundo, o acesso a equipamentos para que os alunos, os estudantes, também pudessem desenvolver essas atividades dentro de suas residências. Eu lembro que no primeiro semestre, igual a Thay estava falando aqui, enfim, como aluno aí também de vocês, as aulas começaram presenciais e depois voltaram foram para o online, né? Eu lembro que no primeiro semestre muitas disciplinas foram canceladas, né? Muitos professores ainda não se sentiam à vontade com algumas com esse novo meio, né, online, dar aulas e tal. Mas parece que no segundo semestre está tudo normal, né? Se você for olhar a grade dos cursos de uma forma geral, principalmente da pós-graduação, as disciplinas estão sendo oferecidas normalmente. Parece que todo mundo se adaptou muito bem a essa plataforma online e os alunos também, num primeiro momento aí, né, pró-reitor? Sim, sim. Veja, como você bem disse, nós temos os estudantes de graduação e temos os estudantes de pós-graduação. O número de estudantes de graduação na Universidade de São Paulo hoje é em torno de 60 mil estudantes. Nós temos 183 cursos de graduação. Cerca de 5.800 disciplinas foram oferecidas, a grande maioria delas, 92%, no primeiro semestre, utilizando atividades não remotas. Nós tivemos quase 3 semanas de aula em março presenciais. E a partir do dia 20 de março, nós não tivemos mais atividade presencial na universidade. Com relação à pós-graduação, que tem um número um pouco menor de estudantes em comparação à graduação, os professores também se adaptaram. Na graduação também. Nós tivemos disciplinas que logo no início, em abril, já estavam sendo oferecidas online, não presencial. Tivemos docentes que demoraram um pouco mais para oferecer esse conteúdo não presencial. Mas, de uma maneira geral, nós encerramos o primeiro semestre letivo em julho e vamos recomeçar o segundo semestre letivo agora na segunda quinzena de agosto. As disciplinas que necessitaram de mais tempo, a Pró-Reitoria flexibilizou, porque tudo que nós queremos é não prejudicar o nosso estudante. Esse é um lema, uma diretriz que nós temos na universidade. Pró-reitor, em relação aos alunos com necessidades socioeconômicas aí, né? O que a USP fez para que esses alunos pudessem acompanhar as aulas, ter acesso à internet, de uma maneira geral? A reitoria, juntamente com a Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Superintendência de Tecnologia de Informação, eles adquirimos cerca de 2.200 modems, kits para oferecer aos estudantes sem condições
socioeconômicas para adquirirem esses equipamentos. Então, nós oferecemos, foi feito um contrato inicial por 6 meses, que será renovado. Pró-reitor, qual que pode ser o legado, né, desse novo ambiente de aulas que muitos professores tiveram que se adaptar? É um aumento aí existe a possibilidade de nós termos aí um aumento de disciplinas online, da plataforma à distância, da USP? O que vocês pensam em relação a essa questão? Nós estamos discutindo isso na universidade. Assim como em grandes universidades de outros países e também no nosso meio, a maneira de ensino deve sofrer transformação. Talvez nós tenhamos um ensino híbrido, mesclando as atividades presenciais com atividades não presenciais. Eu vou citar um exemplo que o nosso reitor conta sempre. O professor Varran Gopião, reitor da Universidade de São Paulo, ele é formado na Escola Politécnica. Ele é professor da engenharia, da Escola de Engenharia, da Escola Politécnica, e ele conta que há mais de 25 anos atrás, a Escola Politécnica, além das atividades presenciais, didáticas na graduação, utilizava de plataformas online para complementar o ensino. Então, a Universidade de São Paulo é uma universidade de pesquisa que aplica o resultado da pesquisa na excelência do ensino de graduação e o fazia, em grande parte, de maneira presencial, assim como outras universidades de pesquisa, seja dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, podemos citar vários exemplos, que, a partir de agora, já estão tornando o ensino não apenas presencial. Então, acho que essa vai ser uma nova metodologia a ser empregada também no nosso meio e também na Universidade de São Paulo. Tá certo, muito obrigado com o Edmundo Baracá, que é pró-reitor de graduação da Universidade de São Paulo. Muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos, falando aí sobre a volta às aulas em ambiente virtual na USP, Tayana, aqui. O USP, esse segundo semestre, vai já toda em ambiente virtual, todas as disciplinas serão oferecidas em ambiente virtual, falando aí que os professores já se adaptaram a essa nova rotina. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, pró-reitor. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição sempre que necessário for. Muito obrigado. Tá certo, muito obrigado.